E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. Olha, agora são 12 horas mais 15 minutos. Hoje é sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Tem coluna Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com ele, José Antônio Rodrigues de Aragão, avaliando, analisando e debatendo os principais temas desta semana. Mais uma semana com muitos cenários, muitas perspectivas, muitas denúncias, muito escândalo. É o que não falta. O Brasil produz sempre esse tipo de matéria durante a semana e a gente toda sexta-feira está aqui exatamente para ouvir a análise abalizada de José Antônio Rodrigues de Aragão sobre estes fatos. Agora 12h16, Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. É um prazer estar aqui mais uma vez participando desse momento, levando aqui a nossa opinião acerca dos assuntos que mais mexem com a cabeça do povo brasileiro durante a semana. Olha, a gente começa a coluna Ponto de Vista falando já do comecinho da semana passada, que a gente faz um levantamento das últimas que aconteceram. Zé Antônio, a gente acabou na semana passada, por conta de uma queda de energia, não tocando no chamado furacão Ivo Gomes. Ivo Gomes, durante a semana passada, concedeu diversas entrevistas em vários veículos de comunicação, tratando de assuntos que deixaram muita gente do campo da política no estado do Ceará literalmente de cabelo em pé. Até Careca ficou espantado, ficou arrupiado com o que disse o Ivo Gomes durante a semana passada nessas entrevistas. Só esperar o Zé Antônio terminar de atender ali para a gente poder tocar o barco. Zé Antônio, o Ivo Gomes chegou numa rádio, fez logo a seguinte declaração: Ciro Gomes candidato, eu vou apoiar o Ciro Gomes. Disse que não havia nenhum compromisso dele com o Elmano de Freitas, por conta do Elmano estar apoiando os adversários dele lá em Sobral, citando inclusive o dia da votação das contas dele, que o secretário da Casa Civil estava fazendo selfie, enquanto o Bozes articulava a desaprovação das contas dele enquanto prefeito de Sobral. Disse que o Cid Gomes é candidato. Disse que estava falando aquilo ali, mas antes de se pronunciar, tinha conversado com o Cid Gomes e colocou a pulga atrás da orelha de todo mundo, porque todo mundo começou a ver a reunião, literalmente, da família dos irmãos FGs em torno do projeto de Ciro Gomes candidato ao governo do Estado em 2020. Há quem diga que existe um cronograma. Primeiro foi o Ivo, depois virá outro e depois virá outro, para poder compor essa reunião da família Ferreira Gomes na política do estado do Ceará. A gente ia tocar isso de forma mais detalhada na sexta-feira passada, infelizmente houve aquele entreveiro aqui e a gente teve que cancelar aqui a coluna Ponto de Vista bem no meio, na hora que a gente ia começar a falar do furacão Ivo Gomes. Dá para avaliar, Zé Antônio, ponto a ponto o que fez o Ivo Gomes. Ele veio para botar fogo no parquinho, como diz a turma aí no popular. O que é que pode se esperar dos Ferreira Gomes depois das declarações do Ivo? Colocou alguém em saia justa, foi abrir caminho para alguém, aquelas declarações dadas por ele na semana passada. Faz tudo parte do estratégico. Quando se fala de Ferreira Gomes, todo mundo fala em estratégia. Tem o dedo dos outros irmãos nessa fala do Ivo Gomes. Como é que você viu as declarações do furacão Ivo Gomes da política do estado do Ceará? Bom, a gente não pode fazer nada além de especular. O governador Elmano, ontem andou declarando, numa solenidade qualquer lá pelo Juazeiro do Norte, que não tinha havido rompimento, que em momento algum o Ivo Gomes falou em rompimento, tá certo? Ah, aí você estava dizendo aí, eu prestando atenção no que você estava dizendo, e prestando atenção à fala do governador, que eu vi numa publicação do Donizete, o governador dizendo que ele não declarou rompimento, apenas está mal satisfeito porque ele tinha pegado o apoio lá em Sobral dos adversários dos Ferreira Gomes lá, né, do Oscar Rodrigues, do Mozo Rodrigues e tal. O governador minimizou, tá certo? Aí eu fiquei me lembrando aqui de determinadas situações que, embora que não tenha havido rompimento, que o Ivo não tenha dito que estava rompido, não tenha escrachado, não tenha feito risco no chão para separar e tal, mas fica difícil não entender que aquilo seja um rompimento, tá certo? Parece assim coisa de gente que está naquela de dizer me engana que eu gosto, porque aquilo se não for
rompimento, o camarada colocar da forma como o Ivo Gomes colocou, principalmente na semana passada, essa semana ele calou-se mais, né? Mas na semana passada ele ficou em evidência o tempo todo tocando nesse assunto. Logicamente, o cara. Eu já passei por uma situação semelhante que eu consegui evitar. Lá no tempo ainda que o Tasso era governador, uma vez teve uma articulação para meus adversários ficarem do lado do governador. Aí eu fiz umas manobras e evitei, tá certo? Que eu tinha umas informações privilegiadas de gente lá mesmo do município de Croatá, e eu um dia fiz uma declaração do rádio, era a Santa Fé FM, dizendo que estava o candidato derrotado nas eleições, em 96, que isso foi lá pelo ano 98, Antônio Onofre, estava aderindo para o partido do prefeito. A notícia saiu. Aí botou terra. Mas que é ruim você é do lado do governo. Aí, de repente, seu adversário é contra. Aí, seu adversário vai para o lado do governo, que você já é do lado do governo. Aí, uma vez, eu fiz uma colocação dessa lá em Crateús, numa reunião do PSDB ainda, comandada pelo doutor Assir Machado, que era o secretário de governo do Tasso, no segundo mandato. E isso foi bem pertinho do trágico acontecido com o João Almir, era o ex-prefeito de São Benedito. Ele estava doente nesse dia. E houve essa reunião em Crateús. Inclusive, ele não estava lá porque ele estava doente. E aí o doutor Assir Machado, quando me colocou o microfone para eu me manifestar a respeito dos planejamentos, da política e tal, aí eu me manifestei contra essa história do camarada chegar numa cidade e querer que os dois lados fossem do lado dele. Isso é uma coisa que o PT sempre botou esse defeito no PSDB e depois bota nos outros, mas faz a mesma coisa, certo? Aí eu me manifestei contra. E quando ele foi falar, o doutor Assir Machado, ele disse que tem companheiro, como o Zé Antônio, que é contra a coligação. Aí eu me levantei no mesmo instante, como no desenho animado, quando tem uma mola debaixo do personagem. Eu fiquei em pé, eu quero falar. Interrompi a fala do secretário de governo. Aí ele tomou aquele susto, pois não. Aí mandaram o microfone para mim. Aí eu disse, doutor Assis, eu não sou contra coligação, não, eu sou contra esculhambação, tá certo? Você pegar, botar adversário que não se entende para votar os dois do mesmo lado, isso para mim não é coligação, não. Eu não tenho interesse nisso, nem o meu adversário tem. Quem tem são vocês. Eu acho que deve ter um lado. Se os dois são do seu lado, ninguém é do seu lado. Qualquer um sente com o direito de querer o que dá na cabeça e sente com o direito também de lhe trair, do mesmo jeito. Tá certo? É a mesma coisa como o sujeito ter duas mulheres. Tá certo? Então a mulher ter dois maridos. Foi a colocação que eu fiz lá. Eu acho esquisito esse negócio de você pegar os dois lados do adversário numa cidade e os dois votarem no mesmo governo. Eu acho isso muito estranho. Isso aí talvez seja uma herança maldita do tempo da Revolução de 64, que só tinha dois partidos, mas tinha a sublegenda. Aí, como era do mesmo partido, de repente, quem estava governando o Ceará era a Arena, o PDS. É PDS, aí era 1 e 2. Não, a gente é do mesmo lado do governador, porque ele é do PDS, eu sou do PDS 1, o outro é do PDS 2. Não era com nome de partido diferente, mas a normalidade voltou. Aquilo era uma situação que funcionava como o inquérito do fim do mundo aí do Alexandre de Moraes e do Toffoli, que foi criado um inquérito de ofício lá no mês de março do ano de 2019, ainda hoje está aberto, e a lei diz que o inquérito tem 30 dias para ser encerrado. Já está com 7 anos, vai entrar agora em março. 12 horas e 24 minutos, Antônio. Há quem diga que a secretária Lia Gomes, que é deputada estadual, possa vir a compor com o Ciro Gomes também. E como o Ivo afirmou que o Cid será candidato, e ninguém acredita que o Cid vai ser candidato contra o Ciro, nós poderíamos ter aí uma composição bem interessante, segundo os analistas políticos. Poderíamos ter uma chapa aí com Ciro Gomes governador, Cid Gomes senador, Ivo Gomes federal e Lia Gomes estadual. Até os meninos brincavam no grupo de imprensa perguntando que chapa era essa. Eu disse que era uma chapa sonho, que ter os 4 da família
compondo numa mesma eleição, uma mesma chapa, seria uma coisa bem interessante, eu acho que única e inédita aqui no estado do Ceará. Você vê essa possibilidade, José? É, assim, nós temos aí já uma coisa um pouco diferente. Isso é parecido com a história do clã Bolsonaro. Eu não sei porque que não chama clã Ferreira Gomes. Você tem um cara que foi presidente da República, e isso é um dos motivos do pau quebrar no espinhaço dos Bolsonaro. O cara presidente da República com um filho senador, um filho deputado federal, um filho vereador de uma cidade importante. Nunca houve isso no Brasil. Dois filhos Aí, vereadores, né? Porque o Carlos era no Rio e tem o outro lá, o Jair Renan, em Balneário Camboriú. mas aí o pai ainda pegou um pedaço de presidência com ele, pegou não. Não, pegou não. Pegou não, tá certo? Mas o cara era presidente da República e, simultaneamente, tinha um senador, um deputado federal e um vereador. Aí, os Ferreira Gomes, você já viu um senador, um deputado, um prefeito, um deputado estadual? Você já viu um governador e um deputado federal e outro deputado estadual? Então, eles têm uma mobilidade muito grande na política aqui do Ceará. E aí, também isso tem um lado bom, fala-se questão da força da família e tal, mas é assim, quando você vê uma coisa que parece muito unida, está bem pertinho de desunir. Olha aí, o mal-estar que aconteceu na eleição de 2022 e houve um distanciamento entre o Cid e o Ciro por causa de uma escolha de uma candidata a governadora que terminou não sendo aceita e terminou, quer dizer, eles não tiveram como ficar. Mas olhe que o Cid não ficou contra o irmão, ele se aquietou. Eu não consigo acreditar na possibilidade do Cid trabalhar contra o Ciro. Eu não acredito nessa possibilidade. Mas há, assim, os quatro, um candidato a deputado estadual, um deputado federal, um senador e outro governador, talvez não aconteça porque fica assim cheirando a. Não é nem nepotismo, é porque o termo nepotismo foi tirado porque vem na realidade de neto. A palavra nepot é neto lá no idioma latino, né? No latim. Aí tem essa expressão porque tinha gente que era neto de bispo no tempo que bispo casava, porque antigamente padre casava, bispo casava, e isso acabou no século XV, né? Que foi instituído o celibato na igreja. Mas o termo nepotismo serve para isso também, tá certo? Embora que seja irmão, não é neto, tá certo? Mas serve. Fica parecido com a arrumação de nepotismo, fica uma coisa muito familiar. Mas fortuna para quem Deus deu, tá certo? E sorte eles têm muito. Mas diga-se de passagem uma coisa, olha, veja bem. Para não esquecer, o pai deles já foi prefeito de Sobral, mas tá vamos, certo? E já teve ancestral deles também prefeito de Sobral. vale salientar que são 16 deputados federais, né? Não seria só um Ferreira Gomes, seria um Ferreira Gomes em meio a 16. E são 46 deputados estaduais. Então não seria só o Ferreira Gomes, seria um Ferreira Gomes em meio a 46, tá certo? Já no caso do Senado seriam dois senadores, seria um Ferreira Gomes. Agora o governador só tem um mesmo. No caso aí, seria só um mesmo a vaga colocada. Ainda falando sobre Ferreira Gomes, Antônio, a gente viu essa semana, o Ciro voltou do exterior, depois de passar lá algumas semanas lá nos Estados Unidos, voltou revigorado, tem recebido várias pessoas. A gente falou do encontro com a Emília Pessoa e com o Tasso Gereissati aqui na coluna Ponto de Vista da semana passada. Essa semana também não parou de receber pessoas. As redes sociais do pré-candidato Ciro Gomes ao governo do Estado também agitadas nesse momento. Inclusive, o grande chamariz dessa semana foi ele receber dois deputados do PL, lá no mausoléu, como chama o Donizete Arruda, mausoléu, gente, do 45, o Donizete Arruda chama porque é onde o Ciro tem reunido os medalhões, né, do passado, a velha guarda da política do estado do Ceará. Mas essa semana ele recebeu lá dois deputados do PL, do partido do Jair Bolsonaro, a deputada estadual doutora Silvana e o deputado federal doutor Jaziel, eles que são evangélicos, estiveram essa semana reafirmando o São compromisso, marido e mulher. o compromisso e apoio ao Ciro Gomes para a eleição 2026, ou seja, aquele mal-estar com o PL por conta da visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aqui ao estado do Ceará, que colocou o André Fernandes numa situação de saia justa. Essa poeira tá levantando, Antônio? Como é que você viu a visita da doutora Silvana e do doutor Jaziel, da doutora Silvana e do Jaziel nessa semana ao Mausoléu 45, que é o escritório do Ciro Gomes em Fortaleza?
A história de botar o apelido de mausoléu tem a ver. Todo mundo sabe que mausoléu é o lugar que você enterra alguém, tá certo? O lugar é uma sepultura, tá certo? Mas só tem mausoléu quando o morto é muito importante, tá certo? Se não for muito importante, não é no mausoléu, é numa catatumba ou então no chão mesmo, tá certo? E aí, mausoléu conduz, faz a gente pensar em coisa grandiosa. Você faz mausoléu para colocar um grande homem, por exemplo, o mausoléu do doutor Ulisses Guimarães foi o mar, O mar, tá certo? exatamente. Um homem da grandeza política do Ulisses Guimarães, a única sepultura digna que tinha para ele era o próprio oceano. Eu vi alguém dizer isso, tá certo? Não fui eu que disse, não, mas eu vi alguém dizer. Pois bem, então mausoléu, de qualquer maneira, é um nome de destaque, é uma coisa importante, embora esteja falando de morto. Mas acontece que todo mausoléu recebe muita visita dos vivos, tá certo? E faz o mausoléu exatamente para ser um lugar de destaque. Normalmente é um lugar de muita visitação. Ah, aquele prédio bonito, famoso que tem lá na Índia, o Taj Mahal, aquilo é um mausoléu. Não está lá uma imperatriz, né? Que Isso. o marido dela era muito apaixonado, colocou ela lá. Talvez seja o monumento mais visitado da Índia. Mas deixando aqui de lado o simbolismo, Tajereissati, apesar de. Também a história do mausoléu tem a ver com a composição da base de apoio do Ciro, é a velha guarda. Está juntando a tropa aí que já foi combatente, mas ainda tem um bocado de nego que ainda tem pontaria no meio dessa turma aí, tá certo? Ainda Sem, dá para sem contar que a visão de política, né, a visão histórica, a experiência são fantásticos desse pessoal que está se unindo aí, né, em torno desse projeto. Eu vi esse comentário do Donizete quando o Ciro Gomes estava com o Tasso recebendo o Gomes de Mato, que foi deputado federal, foi prefeito de Maranguape, tá certo? Ele também é um camarada que já passou do 7.0, né? O Gomes de Mato. O Tasso também já passou. O Ciro está bem pertinho. O Ciro já tem 68, né? Está perto de dar o 7º tiro na macaca, né? Pois bem, mas essa turma mais madura, e eu vi isso lá na filiação do Ciro Gomes ao PSDB, a gente via muita gente do cabelo em branco, viu o Antônio dos Santos, lá de Crateús e tal. A gente vê muita gente já madura, mas ali tem um bocado de experiência, tem um bocado de vivência, um bocado de percepção. Aquele lá da Morada Nova, como é que é o nome dele? É o Luizinho Girão. Luizinho Girão, Luizinho Girão. Luizinho Girão, rico pra caramba, inteligente, esperto. Pois é, mas essa negada aí, que já tá tudo da meio-dia para tarde, como diria o Padre Sadoc, é uma turma que tem muito a colaborar, é um pessoal que não tem exigência nenhuma, que quer ajudar. Porque quando o cabo tem 20 e poucos anos, ele quer crescer, ele quer ser ajudado. E quem já está da meio-dia para tarde, se dispõe a ajudar porque quer ver uma coisa diferente. E o Ceará, nesse momento, está com toda certeza pedindo uma coisa diferente, é a coisa diferente que apareceu para criar esperança, para renovar a fé do povo cearense, foi exatamente essa candidatura do Ciro Gomes. Eu acho que ele chegou na hora certa, no momento exato, para enfrentar a dificuldade que o Ceará tem hoje, que é principalmente essa crise brutal na segurança. Ontem de noite, lá no Croatá, tinha fogo. Começou ali, chegando na meia-noite, foi até perto da hora da manhã, e a informação que me deram hoje de manhã é a informação que não precisa eu dizer, que todo mundo sabe por que é. Fogo soltado tem a ver com o quê? Todo mundo sabe, tá certo? Foi uma conquista que aconteceu e tal, coisa dessa natureza que a gente, às vezes, até se acanha de falar. O Ceará está desse jeito. É o Ceará com o governo que permite que bandido expulse o cidadão de casa. A gente pode falar que tem governo no estado desse? Não, não pode. O governo é uma miragem. Chega num ponto desse de a polícia do governo do estado do Ceará e proteger o cidadão que foi expulso da residência por um grupo criminoso, e, em vez da polícia enfrentar o grupo criminoso, vai proteger o retirante produzido pelo grupo criminoso, vai fazer a escolta. É de lascar um negócio desse, rapaz.
Isso é um caso, lugar que o pessoal é cheio de brios, do governante assinar uma folha de papel dizendo renuncio em caráter revogável ao cargo de governador do estado do Ceará no presente momento e botar a data e a hora. Tá certo? E até o segundo. É de lascar um negócio desse. Eu já pensei nunca na minha vida que eu ia ver isso no meu estado. Pois eu vi. Olha, na semana em que saiu aí as novas viaturas semi-blindadas, né, para entregar para a polícia, um fato chamou a atenção, foi flagrado na BR-020, lá em Canidé, uma viatura da polícia Mas blindada? Não, não. Uma Essa não era viatura da blindada. polícia, 4816, se eu não Eu me pensei engano. que era tão blindada que nem luz tinha. Pois se eu não me engano, o número da viatura é 4816. Não tenho certeza aqui agora, não, vou dar uma procurada aqui, mas eu fechei aqui já a matéria. Mas o que é fato é que a viatura estava sendo conduzida à noite com o auxílio de uma lanterna LED, porque a viatura não tinha iluminação, não tinha os faróis para poder. Ou seja, estava cometendo uma infração de trânsito. E eu acho muito grave, né? Porque o carro andar à noite sem luz é embaçado, né, Zé Antônio? E uma vergonha, né? É um atestado de pobreza ambulante. Pobreza de Literalmente. espírito, tá certo? Pobreza de espírito. Governo, eu estou acostumado a dizer, eu já falei várias vezes nesse microfone, governo não pode ter joelho. Governo não pode se curvar. Lá nos Estados Unidos, quando passou a Grande Depressão, quando estava vivendo a Grande Depressão, 1929, 1930, inventaram de construir um prédio para ser o edifício mais alto do mundo, cheio de elevadores, cheio de gerador de energia, que naquele tempo a energia ainda era uma coisa relativamente difícil, o fornecimento em larga escala de grandes redes de energia. Um edifício de 10 mil metros quadrados de área na base dele, então o edifício mais alto do mundo, com 412 metros de altura, o nome dele é Empire State Building, tá certo? O que quer dizer Empire State? Império do Estado, tá certo? O Estado é para ser uma coisa imperial, uma coisa forte. E coisa imperial, coisa forte, não se ajoelha. E o que a gente tem visto aqui é governo se ajoelhar. Eu vi ontem uma coisa que me chamou a atenção. O presidente Lula deu posse, aí é um ministro da Justiça e Segurança Pública, não foi? Aí sabe de que foi que o presidente Lula se lembrou? Para mim, uma lembrança tardia. Ele se lembrou de montar um esquema para enfrentar o crime organizado. Olha, depois de 3 anos e 15 dias de governo, ele se lembrou que tem que enfrentar o crime organizado. E eu já vi alguém dizendo, sou eu que estou dizendo não, tá certo? Pelo amor de Deus, eu não quero ir para papuda. Mas eu já vi alguém dizer que o governo não combate o crime organizado, porque o crime organizado está por ali por perto, tá certo? Está nas adjacências, tá certo? Eu vou me calar. Deixa aí que o bom entendedor, para o bom entendedor, minha palavra basta. Você vê, de repente, irmão de ministro do Supremo Tribunal Federal, misturado com essas coisas aí do Banco Master, esposa de ministro do Supremo, misturado com essas coisas aí de Banco Master, recebendo 3,6 milhões por mês. Aí, um advogado da JBS, dos irmãos Batista, que comprou uns interesses lá que era do irmão, do outro irmão e do primo do Toffoli, que tinha um investimento de uma corretora de valores do Banco Master, não sei o quê. Rapaz, tá uma mistura interessante, tá um sarapatel de cachorro doido. Eu vi um colunista dizendo hoje que o Supremo Tribunal Federal devia fugir até do brasão, como é que chama? Do logotipo do Master, tá certo? Até tirar a M do alfabeto. Mas tá ruim de separar, porque tá enganchado. Tá aquelas preaquinhas, ou então aquelas ratoeirazinhas que o rato entra e não dá para voltar. Tem umas coisas misturadas desse jeito aí com gente do Supremo Tribunal Federal. Vamos já tocar no Supremo Tribunal Federal, antes de dar uma passadinha aqui nas pessoas que estão acompanhando a gente, deixando aqui o seu recadinho na transmissão da Tribuna da Serra Grande, mandar um abraço para a Tereza Leandro, o Regis Martins em São Paulo, Luísa Martins acompanhando de São José dos Martins, região serrana do município de Ipu, Loura Pereira, meu amigo Beto Motos também acompanhando a gente, David Alves aqui em Guaraciaba também teve muito fogo. Tá certo? Então, deixa eu ver quem é que tá com a gente aqui pelo Instagram. A Nery Dorinha também, o Rogian, meu patrão Alex Veículo, Graziela Lucas também acompanhando a gente, Leonício Souza, o Raimundo Firmino de Souza, o Frei Adinaldo, rapaz, um abraço, Frei, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fernando Souza, Marisa Nobre também está conosco, Francisco Costa,
A Dalva Torres também acompanhando a gente, o Everaldo está com a gente, a Neide Silva, o Evandro Braga, Cristina Brito, Jaqueline Rosa também acompanhando a gente aqui pela 88,7. Vou dar aqui para outra rede social aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para Elisa Valéria Cardoso, está em Baraúna, no Rio Grande do Norte, acompanhando a 88,7, seja bem-vinda. A minha amiga Edna Lanzoni está lá em Minas Gerais também acompanhando a gente, o Gerardo, o Silvio Vitoriano, a Rafaela Cavana, a Paloma Taíla Samuel, Jaziel Holanda também está conosco, Roberto Tomás, o Antônia Pereira, o meu amigo Mário César também está com a gente, não é o Mário César locutor, viu gente, é o Mário César, ele que é técnico de TI, lá de Santa Quitéria acompanhando a gente, Pedro Silva também está conosco aqui, o Francisco Xavier está em São Paulo, dizendo que está com saudade da terrinha, mandando um abraço para todo mundo, todos os guaraciabenses, direto de São Paulo, Rodrigo Melo também está com a gente, seja bem-vindo, Robério, José Carlos, Antônio Moraes também, a Graça Rosa, o Eude Severiano também conosco aqui na tribuna da Serra Grande FM. Antônio, essa semana foi anunciado aí o reajuste do piso nacional do magistério. Ao contrário do que muita gente imaginou, ano eleitoral, a possibilidade aí de uma reeleição para um quarto mandato do presidente Lula, muita gente esperou que fosse sair um reajuste aí bem pomposo, já que o ministro da Educação, Camilo Santana, sempre disse que ia prezar por esta questão em relação aos profissionais do magistério. Mas o aumento foi de 0,37%, Eu pensei que era brincadeira. o que elevou... 0,37 mesmo? 0,37. Rapaz, eu vi um comentário do professor e eu pensei que era brincadeira. Isso, gente, significa um aumento real de R$ 18,10 em 200 horas, ou seja, 40 horas semanais. Ficou bem aquém daquilo que era a expectativa por parte do professorado, e em um ano eleitoral. Não pegou carona nessa perspectiva, Zé Antônio, o governo federal, de fazer um proselitismo junto a uma classe tão importante como dos professores, é porque seguiu ao pé da letra o que determina a questão do reajuste. Como é que você vê 0,37 com ganho real de R$ 18,10 por 200 horas? Se você tem 100 horas, seria um ganho real de R$ 9,05 por 100 horas trabalhadas. Eu acho que o governo espera compreensão, ele acha que todo professor é petista, é simpatizante do PT, pelo menos, se não for petista, é simpatizante e votante no PT. Aí é o Partido dos Trabalhadores, o professor é trabalhador, tem que compreender e não sei o que, vira e mexe. Aí deu esse aumento aí, tá certo? Que podia nem ter dado, porque todo mundo já ganha bem demais e tal, é mais uma coisa simbólica e tal, coisa dessa natureza. E já vê o professor como alguém que tem o dever e a obrigação e o direito de votar no PT já é um privilégio. Direito. Tá certo? É um direito, é um privilégio grande. Para que mais? Para que mais dinheiro? Tá certo? Direito é Ele- ótimo. é, 12 horas mais 43 minutos, 12h43. Antônio, a gente viu as primeiras pesquisas eleitorais 2026, divulgadas essa semana, Lula na frente em todos os cenários. Chama a atenção que o Flávio Bolsonaro pinta em segundo nos cenários de primeiro turno, mas nos cenários de segundo turno, quem chega mais próximo do presidente Lula é o governador Tarcísio de Freitas. Ou seja, acaba sendo uma leitura meio que dúbia, né? Porque quando você coloca todos eles, o primeiro é o Flávio Bolsonaro, logicamente pelo recall político do pai dele, do Jair Bolsonaro. Mas quando você confronta os dois candidatos no segundo turno, o Tarcísio Gomes de Freitas tem um desempenho melhor do que o do Flávio Bolsonaro num provável segundo turno contra o presidente Lula. Por que, José? é muito simples de entender. Quando você olha no primeiro turno, tem para todo gosto, porque o primeiro turno testa o Flávio Bolsonaro junto com o presidente Lula e o Tarcísio também, no páreo. Às vezes o Tarcísio não está no cenário, mas está o Zema, às vezes não está o Tarcísio nem o Zema, mas está lá o Ronaldo Caiado, governador de Goiás e tal. Ratinho, Quem? o Ratinho Júnior também. Tem até um ratinho no meio da história, tá certo? Aí, quando você vai para o segundo turno, é a hora da onça beber água. Só são dois. Aí, a rejeição do Tarcísio é a menor dentre os postulantes. Por isso é que ele avança mais, porque ele pega muita gente, praticamente todo mundo, praticamente não, todo mundo da direita e direita radical, e pega alguns da própria esquerda, exatamente porque ele tem um nível de rejeição bem mais baixo. Agora,
Uma disputa muito acirrada que tem é na rejeição entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro. Eles estão pelejando para saber quem é dos dois que é pior, em termos de rejeição que eu estou falando. Situação bem complexa mesmo. 12 horas mais 40. Um tem 58, outro tem 56, é por aí assim. A turma diz que o Flávio candidato, o pessoal vai recuperar a Rachadinha, vai recuperar a Copenhague, vai recuperar a mansão comprada no Lago Sul, em Brasília, que ele vai passar mais tempo de campanha se defendendo dos ataques do que propriamente fazendo propostas pelo Brasil. Há quem diga, inclusive, que corre o risco aí do COAF resolver reabrir o caso das rachadinhas por determinação do STF para... Eu Qualquer sei que fato novo pode acontecer aí para impedir aí a caminhada do Flávio Bolsonaro, segundo os analistas aí que a gente vê do Poder 360, da Jovem Pan, de diversos canais, inclusive da CNN, né? Mas eles vão se lembrar que com a candidatura do presidente Lula, na eleição agora de 2022, ressuscitaram o mensalão, ressuscitaram o petrolão, a roubalheira da Petrobras, a roubalheira generalizada que aconteceu no Brasil durante os governos do PT, que está se repetindo agora, Sim, mas tá você certo? se E lembra ainda assim o presidente Lula é candidato à Não, mas, reeleição. eu sei, mas em 2022 você se lembra que isso foi proibido de ser falado. Você não recorda disso, não? O Alexandre de Moraes proibiu. Não podia Exatamente. dizer, falar em roubalheira do PT. Exatamente. Podia falar em negacionista, que negou vacina, que não sei o que e tal, mas isso aí não podia. Mas, rapaz, uma hora isso vai ter que mudar. Não pode ser assim a vida toda, não. Ele dessa vez não vai ser presidente do TSE, não. Ó, Quem é que vai ser o presidente do TSE nessa eleição? Quem é que está agora? Eu acho que é o Nunes Marques. Eu sei que atualmente o presidente do STF, para quem não sabe, é o Moraes, viu? Tá, nas férias do Faquinho, o Moraes assumiu interinamente a presidência do STF. Foi por isso que ele já abriu um inquérito para descobrir quem foi que vazou. Ele achou que vazaram informação, que não era para ninguém saber que a mulher dele recebia 3 milhões e 600 por mês do banqueiro Daniel Vorcaro. Não era para saber que ela recebia essa grana toda. Não era para saber que o Toffoli tinha 2 irmãos e um primo, atolado até o pescoço, inclusive de cabeça para baixo e para cima, na confusão do mastro. Não era para ninguém saber. Isso. Vamos já tocar nesse assunto. Zé Antônio, o TRE já determinou eleições para o dia 1º de março nos municípios de Choró, lá do Bebeto, que todo mundo diz que sabe onde é que ele está, mas a polícia não prende. Deputados já falaram isso, inclusive, até bolo da Assembleia, para a tribuna da Assembleia já levaram, exatamente. Vai ter também eleição em Senador Sá, lá do Bel, e vai ter eleição em Potiretama, aquele caso do prefeito, que foi, inclusive, acusado de um incêndio, já tinha sido preso e tal. Então, são 3 municípios cearenses que no próximo dia 1º de março, está pertinho, hoje é 16 de janeiro, as convenções acontecem do dia 23 ao dia 25 de janeiro agora, dia 28 já começa a propaganda eleitoral e tal, e dia 1º a eleição. Choró, Senador Sá e Potiretama, Antônio. Comecinho de ano. Já começa agitado o ano eleitoral aqui no estado do Ceará? Foi atrasado, né? Porque Santa Quitéria já houve. Lugar que já começa esculhambado, se não ajeitar logo, vai ter que ajeitar depois, né? Agora, coisa eleitoral, a gente tem que ter cuidado, porque de repente, às vezes, uma eleição marcada sai uma liminar lá do Tribunal Superior e às vezes do Supremo Tribunal Federal e muda tudo. A gente tem que ficar esperando para contar de certo depois que vê. Aí tem que ser São Tomé. 12 horas e 48 minutos. Então, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará promoveu, durante o ano de 2025, às terças-feiras, o chamado Café da Oposição, que acontecia lá nas dependências da Assembleia, e após o desajuste acontecido entre Ciro Gomes e o PL, aliás, o Ciro Gomes nem falou do desajuste, tudo foi coisa da direita, né, por conta do lançamento do Eduardo Girão, Michele Bolsonaro veio, colocou o André Fernandes em saia justa, e aí teve aquele... Mas os deputados da Assembleia, em mais um gesto de apoio ao Ciro Gomes, querem reativar o café lá da oposição, às terças-feiras, na Assembleia Legislativa, já a partir da primeira, agora no retorno dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual, lá em Fortaleza, na primeira sessão que acontece numa terça-feira. Esse movimento orquestrado e coletivo, uníssono, de retomar esse café e o aceno desses deputados do PL, da doutora Silvânia, do doutor Jaziel, que era um assunto complementar para aquela hora, eu acabei pulando, estou voltando aqui para poder completar aqui, a gente fechar o estado do Ceará, esse movimento orquestrado da direita, dos deputados, de retornar o café, a visita dos deputados do PL, mostra o que para vocês, Antônio?
Talvez o governador acha que dos 46 tem 44 com ele, só sobra 2, o café da manhã só para 2 é bom de fazer, né. Ele só gasta 2 xícaras. Ou será que não é assim? Não sei não. Agora vamos para Brasília, 12h50. Zé Antônio Moraes assume a presidência do STF, assumiu exatamente no dia 11 de janeiro, né, dia 12, que foi na segunda-feira, na verdade, e a substituição vai até o dia 31 de janeiro. Nesse período, a Disseram que era corte 15 dias, vai ser 18. Pois é, nesse período a corte vai analisar apenas casos urgentes, mas ontem, embora a determinação seja de casos urgentes, ele ontem agiu de ofício, ou seja, sem ser provocado por nenhuma instituição, e determinou um inquérito para apurar o vazamento do COAF, que tornou público aí os recebimentos de dinheiro por parte de parentes dos ministros do Supremo. Quando eu digo ministros, leia-se Dias Toffoli e ele próprio, Alexandre de Moraes. Zé Antônio, se o regimento interno do Supremo Tribunal Federal determina que apenas casos urgentes, por que o Xandão agiu de ofício e determinou essa apuração dentro do COAF? É assim, para começar a história, só pode abrir inquérito no Supremo quando é um problema que acontece na dependência física do Supremo. Aquele inquérito do fim do mundo aconteceu porque a imprensa, a opinião pública, o conhecimento geral do povo se aproximou de falcatruas com gente do Supremo pelo meio. Na época, a visão era exatamente em cima do Toffoli. Aí, por conta disso, o Toffoli era presidente e abriu aquele inquérito e entregou a relatoria ao Alexandre de Moraes. Ele agora, como presidente, eu imagino que ele abriu o inquérito e ele vai ser o relator. Ele mesmo se nomeia relator. Tá certo? Porque da outra vez a negada diz que a inteligência para abrir aquele inquérito do fim do mundo não foi do Toffoli. O Toffoli assinou o papel, mas a ideia foi do Alexandre de Moraes. Maldade é com ele mesmo. Pois bem, aí ele agora aproveita que ele nem sequer era para ter moral para assumir a presidência do tribunal quando tem uma suspeita gravíssima, como a que tem agora, a mulher dele recebendo 3 milhões e 600 por mês para não fazer nada. Tem uma coisa errada nessa história. É uma coisa muito suspeita. Ele devia ter se declarado suspeito e não ter assumido a presidência do tribunal. Mas aí é que ele se sente forte, ousado, ele é desse jeito mesmo, tá certo? Pois bem, está aí correndo o risco de cair o regime dos Ayatollah lá no Irã, tá certo? Ele está querendo ocupar esse espaço no cenário mundial. Porque o Alexandre de Moraes é o Ayatollah do Brasil. 12h mais 52 minutos, 12h52, tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista. Antônio, essa semana, o grande destaque da imprensa foi exatamente as decisões sucessivas, né, que não foi uma decisão, foram decisões do ministro Dias Toffoli em relação à compliance, né, à operação. A Polícia Federal cumpriu a operação, recolheu, fez as buscas e apreensões, os mandados de busca e apreensão, e aí recebeu, num primeiro momento, uma determinação do próprio Toffoli, mandando lacrar e entregar no Supremo. Depois ele enviou para a Procuradoria-Geral da República. Depois ele determinou 4 peritos da Polícia Federal serem autorizados para fazer a análise desse material apreendido, mas tudo sob supervisão da PGR lá em Brasília. E os peritos foram escolhidos por ele, né? Eu acabei de dizer, Esse ele mesmo. nomeou, né? Ele nomeou. Então, aí veio, só para completar aqui as informações, antes de você analisar, veio aí críticas de onde não se esperava. Eu assisti a tarde todinha, como se diz no popular, o chicote comeu do espinhaço do Toffoli na Globo News, na Band News, na Jovem Pan, que não era de se admirar, a CNN também foi completa, ou seja, a chibata comeu mesmo porque ficou uma coisa assim, Mas não saiu no Jornal desavergonhada. Nacional, né? No Jornal Nacional não sai, depois eu lhe explico por quê. Tem uma explicação extraoficial que eu vi no grupo, aí eu lhe digo depois por quê. Mas o que é fato é que a imprensa crítica realmente não poupou o Dias Toffoli, até fazendo gozação com o ministro Dias Toffoli por conta dessa decisão. Inclusive, a polícia demorou a fazer a entrega desse material e já existia lá dentro dos grupos, né, a turma dizendo que eles estavam replicando o que havia sido apreendido
para poder ficar com um determinado acervo, Graças a Deus. o que teria deixado o ministro extremamente zangado com relação a isso aí. Então, 3 decisões no mesmo dia, perdeu a linha o ministro Dias Toffoli, ficou vergonhoso. Dizem que há ministros do Supremo Tribunal Federal bastante incomodados com as ações do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. O Fachin, que é o atual presidente, embora aqui de férias, acompanha à distância, mas, segundo interlocutores, também bastante incomodado, porque a imagem da Suprema Corte está sendo maculada exatamente no momento em que ele a preside. Se ele tivesse tão incomodado, ele não tinha saído e deixado a vaga para ser assumida durante a ausência dele, exatamente por um dos implicados, que é o Alexandre de Moraes. Eu não acho que ele esteja incomodado coisíssima nenhuma. Ele, o Fachin, é advogado do MST, tá certo? Não precisa dizer mais nada. O Elmano aqui do Ceará, governador do Ceará, também foi advogado do MST. Foi. Segundo a informação que rola por aí. Pois bem, esperar o quê? Pois bem, aí eu me lembro aqui que o Toffoli, o material apreendido do Careca, do INSS e tal, quando a Polícia Federal fez uma busca e apreensão, foi entregue ao Alcolumbre. Em vez de entregar a CPMI do roubo do INSS, ele determinou que entregasse ao Alcolumbre. Por quê? Porque o Alcolumbre é o pincha dele, tá certo? O Alcolumbre alcovita, tá certo? As coisas que ele acha interessante alcovitar. Pois bem, aí, agora dessa vez, Toffoli, depois do monte de crítica que ele recebeu, ele resolveu colocar na mão de outro que alcovita as coisas dele, que era o sócio do Gilmar Mendes, esse PGR, tá certo? Que é mal visto, que quando teve uma denúncia a respeito dos 3 milhões e 600 por mês que a mulher do ministro Alexandre de Moraes recebia para não fazer nada, esse é que é o problema. Se tivesse uma trabalheira danada suando, vai lá, mas recebe 3 milhões e 600 por mês para não fazer coisíssima nenhuma, para não fazer nada de nada. Pois bem, aí coloca lá na mão do PGR, que é essa pessoa que foi sócia do Gilmar Mendes e tal, e que na realidade é um acólito do Alexandre de Moraes, tá certo? É um apaniguado do Alexandre de Moraes, é um cupincha, tá certo? Do Alexandre de Moraes. Então, que também termina sendo dele, porque parece que existe uma amizade legal entre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Inclusive, os dois são os pais e as mães do inquérito do fim do mundo. E agora o Alexandre de Moraes abriu outro inquérito do fim do mundo. Isso vai ficar aberto o resto da vida, que é para ninguém bulir e nada que diga respeito à família de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que tenha ministro incomodado, não. Eu vejo essas histórias, mas eu tenho cá minhas dúvidas. Quando tem alguém incomodado, vai para o microfone e dá a cara a tapa. Quem é que vai? Não vai nenhum. Porque fica se lembrando, rapaz, pode ser que um dia desse aí aconteça de aparecer um emprego aí de 5 milhões para minha mulher, tá certo? Aí, como eu falei mal da que recebia 3.600, aí eu não posso dizer nada, tá certo? Eu não posso falar nada, eu não quero que ninguém diga nada. Então é melhor ficar calado. Pelo sim, pelo não, vão se calando para se autoproteger. Começaram a falar em autocontenção do Supremo Tribunal Federal. E eles entenderam errado, é autoproteção. Esse inquérito que o Alexandre de Moraes abriu é uma autoproteção. É autocontenção dos outros. É alta contenção dos outros. Não é alto, não, é alta contenção dos outros. É um inquérito para calar todo mundo e eles continuarem fazendo o que bem der na telha. O Brasil está lascado. Quando você tem uma ditadura do Poder Judiciário, que nós estamos vivendo no Brasil, e o Poder Judiciário não é muito recomendável, tá certo? Tem feito coisas inconfessáveis, aí a coisa fica pior. O Rui Barbosa não imaginou, porque senão ele tinha feito uma frase mais completa. Ele só fez dizer que a pior ditadura é do Poder Judiciário, que a gente não tinha para quem recorrer. Mas aqui mistura duas coisas: ditadura e atitudes muito pouco recomendáveis que têm acontecido. São 12 horas mais 59 minutos, 12h59. Dá uma passadinha aqui, mandar um abraço para o Edivaldo Araújo, Edivaldo Manaman, está acompanhando a gente lá de Brasília. Ninguém entende mais o Brasil. Apareceu um falso Messias prometendo tudo e está na
Papudinha. Daqui a pouco a gente vai falar aqui do Jair Messias, o falso Messias, faz sentido. Maria Crispira também está conosco aqui, meu amigo Antônio Firmeza. Estamos aqui na empresa Água Firmeza da Serra, ouvindo a coluna Ponto de Vista. Um cheiro grande para você, meu amigo Antônio Firmeza, lá em Carnaubal. Maria Campo também está conosco aqui, acompanhando a tribuna da Serra Grande. Deixa eu mandar um abraço para o Renan Salles, que está lá na CBF. Olha só, rapaz, eu tô trabalhando e acompanhando a tribuna da Serra Grande. Ele que é aqui da nossa região também, a William Freitas também está conosco lá em São Paulo, acompanhando a tribuna da Serra Grande, Ivanilda Corrêa, o Everton Matos também está com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui à tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, em meio a esses fatos que você acabou de narrar aí, veio então a decisão, depois de muita solicitação, o Alexandre de Moraes determinou a transferência da Superintendência da Polícia Federal para Papudinha, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma unidade que fica a poucos metros do complexo penitenciário da Papuda. Eu tenho aqui a imagem aérea, não deu tempo de eu colocar aqui na transmissão para as pessoas estarem acompanhando também, mas é um negócio assim bem dividido, muito gramado, muito verde lá, se bem que nessa época tá mais ou menos assim por lá mesmo. Mas ele autorizou o Bolsonaro receber assistência religiosa, orientações, conselhos por parte de algum clérigo, proibiu que o Bolsonaro tenha acesso à televisão, lá na Papudinha. Ele disse que o bispo e um pastor poderão visitar o Bolsonaro como líderes religiosos e não como agentes políticos, não será permitido tocar em assuntos de política, mas negou que o Bolsonaro pudesse ter acesso à televisão para que tivesse acesso a informações ao que está acontecendo aí no Brasil. Ontem, durante uma solenidade, onde ele era o paraninfo de uma turma de formandos em direito, ele disse que fez o que deveria ter feito. E aí foi bastante aplaudido e abriu um sorriso, como raramente se vê no ministro Alexandre de Moraes. Foi uma generosidade deles, Antônio, transferir o Bolsonaro para Papudinha, e foi infeliz ele falar aquilo em tom jocoso, meio que irônico, até debochado, durante uma solenidade de formatura de alunos de direito lá em São Paulo. É uma demonstração de ser cara de pau. O camarada está enrolado com um negócio desse aí, a mulher recebe 3.600.000 por mês, tá certo? Quando acabar ainda fica posando de durão, de brabão e tal, tá certo? Ele está fazendo pouco caso da inteligência do povo brasileiro. E infelizmente tem uma boa parte do povo brasileiro que apoia essas maluquices e ainda acha que ele é um herói. Triste da pátria que tem um herói do tipo do Alexandre de Moraes. Triste da pátria que tem um herói desse. E tem gente dizendo que ele é um herói. Você não falou se ele foi generoso em autorizar a transferência do Bolsonaro. Ele, na realidade, não tem absolutamente nada de generoso. Ele é um camarada sádico, tá certo? E eu acho que ele tem uma inclinação para ser acometido de algum tipo de psicopatia. Olha, tem uma Ele matéria. tem um jeito sarcástico, irônico, grosseiro, digamos assim, um jeito exagerado, aforismado de dizer as coisas. Ele fala assim, a gente percebe um ranço, um rancor. Ele não é uma pessoa normal. Eu nunca vi um ministro do Supremo Tribunal Federal se prestando a papel de ser carcereiro, cara, é o que ele é. Tem um juiz, aplica uma sentença num condenado qualquer, aí tem o juiz encarregado da execução. Ele não, ele faz questão de ser ele mesmo. Ele gosta de fazer maldade. A gente foi publicado agora aqui no Eu grupo não conheço exemplo de nenhuma bondade dele. Publicado aqui no grupo agora da gente aqui de imprensa, né? O relatório da primeira noite do ex-presidente Bolsonaro na Papudinha foi marcado por um misto de mal-estar físico, rotina protocolar e vigilância reforçada. Fontes ouvidas pelo site Metrópolis relataram que Bolsonaro deixou a superintendência na noite de ontem já soluçando. Ele já foi encaminhado com uma crise de soluço. O quadro se repetiu durante toda a noite e madrugada, já na nova cela, mas foi considerado dentro da normalidade. Informação repassada agora pelo site Metrópolis, pela equipe que o acompanha. Ainda assim, segundo o site Metrópolis, o ex-presidente permaneceu estável durante toda a noite, tranquilo, chegou a cumprimentar os policiais militares que estavam de plantão, fazendo exatamente a sua vigília. Né? Ele foi transferido do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no complexo da penitenciária da Papuda, por determinação do Alexandre de Moraes, condenado a 27 anos e 3 meses.
O ex-mandatário cumprirá a pena em regime fechado. Ele está lá na Papulinha em uma cela separada dos demais presos do local, entre eles o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também está preso no mesmo complexo, e o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, que foi pego em fuga, o Silvinei Vasquez. Segundo essa decisão, Moraes entendeu que o novo espaço oferece condições mais amplas para atender às demandas médicas apresentadas pela defesa de Jair Bolsonaro. Essa nova sala de Estado Maior tem 65 metros quadrados, um quarto, banheiro privativo, água quente, sala, cozinha, lavanderia e área externa exclusiva para banho de sol e exercícios físicos. O local permite circulação mais livre em área isolada, embora assim, além da instalação de equipamentos para fisioterapia, como esteira e bicicleta indicados pelo médico do ex-presidente. Nessa carceragem, Bolsonaro permaneceu e o espaço era individual, né? Mas bem menor, lá na Polícia Federal, com 12 metros quadrados. Ainda assim, contava com banheiro privativo e ar-condicionado, que nessa reportagem não disse, nessa nova cela também tem aparelho de ar refrigerado para o ex-presidente da República. Esse é o relato publicado agora, às 12 horas e 58 minutos, pelo site Metrópolis, dando conta aí de como foi a primeira noite do ex-presidente, Antônio. Para quem está preso não tem nada que preste, tá certo? O Luiz Gonzaga tem uma música dele, Assum Preto, que diz 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. A única vantagem que tem é que ele está enxergando. O resto não tem vantagem nenhuma. Não furaram os olhos dele, tá certo? Ele continua enxergando. Tem aqui também um relato também que a turma colocou aqui na sequência aqui de um desembargador, deixa eu ver aqui o que é o desembargador aposentado Sebastião Coelho usou as redes sociais agora há pouco para manifestar respeito à transferência de Bolsonaro da Papudinha, mas disse que Moraes não fez nenhum favor em autorizar essa transferência. Não diz de onde é o Sebastião Coelho. Então, são 13 horas mais 7 minutos. Para finalizar, o ministro Flávio Dino se pronunciou agora há pouco, ontem, né, uma decisão saiu agora há pouco, que a proibição de envio de execução de emendas parlamentares, destinadas a ONGs ou entidade de terceiro que tenham vínculo direto ou indireto com parentes de parlamentares ou de seus assessores. Todas as emendas terão que passar por um crivo para descobrir se o destino final da emenda tem a ver com qualquer pessoa ligada a parente de parlamentares ou parente de assessores de parlamentares, determinação do ministro Flávio Dino, que, segundo que os meninos colocaram aqui no grupo, aqui, foi vista como uma jogada antipolítica, porque nós estamos no ano eleitoral, onde o presidente Lula vai precisar de todo apoio possível. Mas o Dino, que todo mundo diz que é um braço do Lula lá dentro do Supremo, toma uma decisão como essa. Lhe surpreende, José? Não, de forma nenhuma, porque o camarada seleciona direitinho, faz uma coisa seletiva. Quando for do lado do presidente, fecha os olhos. Quando for do lado dos outros, abre os olhos. Agora, sabe o que faltou o Dino fazer? Ele combinar com o Alexandre de Moraes, que está sendo presidente do Supremo, para baixar a mesma medida, para não poder pegar causa no Supremo Tribunal Federal, alguém que seja parente, principalmente esposa, filho, sobrinho de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou ligado aos assessores deles, tá certo? Para não ficarem podres de rico, para não pegarem as causas de tribunais superiores e tal. A mesma coisa. Devia fazer do mesmo jeito que não quer, que vai dinheiro para ONG, que tem algum tipo de ligação com o deputado, devia não poder pegar a causa, tá certo, do Supremo Tribunal Federal, alguém que tivesse qualquer tipo de ligação com o ministro ou com o assessor de ministro. Aí eu diria que é justiça. Mas desse jeito aí, tá certo? É coisa seletiva. Olha, 13 horas mais 9 minutos, só uma informação aqui complementar. O Lewandowski, o ministro da Justiça, que foi exonerado agora essa semana, já tem um outro ministro da Justiça e Segurança Pública, ele foi do Conselho do Banco Master. E quando ele foi convidado para assumir o ministério, que ele deixou o Conselho do Banco Master, quem ficou no lugar dele foi o filho dele, lá no Conselho do Banco Master. A turma gosta de lugar que tem sujeira, tá certo? O galo desocupa o puleiro e bota o pinho no puleiro. A turma acha que é só o Toffoli e o Xandão. Não, tem mais gente. O Lewandowski também está no meio desse negócio aí. A negada diz que tem mais gente da ativa também no meio, porque estão caladinhos.
Então, Tá certo? estou sem sacar, né, Zé Então, o Antônio? camarada está apertado para ir no banheiro, não sabe onde é que está o banheiro, tranca as pernas, fica no cantinho. Quietinho, não pode achar graça, não pode caminhar, não dá. Ainda não é 13h13, não, são 13h10. Então, algo mais que você queira colocar na coluna Ponto de Não, Vista? obrigado aí pelo carinho da audiência. Desculpe as brincadeiras, tá certo? Mas o Brasil, infelizmente, está como a cantiga da perua. O tempo passa e o Brasil está sempre pior do que o que era antes. A corrupção corre solta. Eu nunca vi tanta corrupção, tanta esculhambação como tem nesse país agora. É um negócio assim de causar espanto na gente e deixar a gente triste. E aí eu me lembro daquela frase do Edson Queiroz, que ficou muitos anos saindo no Jornal Diário do Nordeste. Já sai, Ainda sai? sai. Leia aí ela. Você quer que eu abrir aqui ainda? De É tanto o que tem ver. acontecido no Brasil aqui, é injustiça de todo tipo, tá certo? É uma coisa de fazer pena. E aí você vai aí na frase do Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência e construí-la pelo trabalho. E agora do Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as unidades, de tanto ver prosperar a desonra. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. De tanto ver triunfar as nulidades, deixa eu abrir aqui. De tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. O Brasil está desse jeito. O Rui Barbosa é coberto de razão. Repita, por favor. Merece um repeteco com a voz mais estrondosa, mais gutural. Fala, meu Deus do céu. Vamos lá. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser O honesto. Brasil está assim. Tchau.